Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Carlos Gomes, Patriota. Estamos agora com mais um vídeo no meu canal. E a ideia é fazer um vídeo diferente nesse quadro. Deixa eu só ajeitar aqui, calma aí. Tentar fazer um vídeo diferente nesse quadro voltado para a área de geopolítica. Por quê? Porque eu observei que o interesse pela área de geopolítica ele tem aumentado muito aqui no Brasil, com os jovens do Brasil. E isso tem sido muito interessante, até porque na minha época, geografia, assim, cara, eu nunca fui tão bom assim em geografia, eu nunca gostei tanto. Mas aí, com o tempo, começou a me despertar o interesse, né? E aí eu acabei me interagindo com algumas coisas, acabei me ambientando com algumas coisas. E hoje, em parceria com um professor de geografia espetacular chamado Eduardo, eu pude dar início a esse quadro de geopolítica. Então, provavelmente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo. A ideia é a gente manter essa rotina uma vez por semana. Você vai ter um vídeo de geopolítica aqui, tá? Então se inscreva no meu canal do Capitão Carlos Gomes, né, que aqui você vai ter muito bizu, né, para o seu conhecimento de mundo. E mais, em parceria com a minha esposa, óbvio, né? Temos um curso pré-militar online voltado para as SpaceX e para a ESA, 100% online. Já somos mais de 200 aprovados no Brasil inteiro ao longo desses 2 anos, de 3 anos, aliás, que o curso Patriota existe. Esse ano teremos também uma série de aprovados, não só na SpaceX, como na ESA, principalmente na ESA, muitos aprovados na ESA, muitos aprovados na EAR, tá? E o material é exclusivo para a SpaceX e o material é exclusivo para a ESA. Então clica aqui para você poder fazer parte da próxima turma que vai lançar agora na primeira semana de maio. Se você está vendo depois de maio, provavelmente deve ter um link já para você adquirir o curso no valor promocional que vai durar alguns dias, tá bom? Vamos lá, para o que interessa. O bate-papo que eu vou tratar sobre vocês é sobre Dalai Lama, fechou? E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Por quê? Você sabe o que significa Dalai Lama? Dalai Lama é uma expressão tibetana que significa oceano de sabedoria. E Dalai é a tradução tibetana da palavra mongol Dalaing, que significa oceano. E Lama é a palavra tibetana para mestre ou guru. O título de Dalai Lama ele é dado ao líder espiritual e político do Tibete, que é considerado uma encarnação do Buda da compaixão. Avalokiteshvara, um negócio assim. A tradição tibetana ela acredita que o Dalai Lama é capaz de renascer em sucessivas encarnações e é reconhecido por um conjunto de rituais e sinais divinatórios pelos lamas e monges tibetanos. Então, o que significa Buda? Buda é um título ou epiteto que significa iluminado ou desperto, tá? É usado para se referir a Siddhartha Gautama, fundador do budismo, que atingiu a iluminação espiritual após anos de busca e prática espiritual. Como tal, ele é referenciado como mestre espiritual e guia, né, pelos seus seguidores do budismo em todo o mundo. Além disso, o termo Buda ele pode ser usado de maneira mais ampla para se referir a qualquer pessoa que tenha alcançado alto nível de compreensão espiritual e iluminação. Então, quais são os tipos de Buda? Existem vários tipos de Buda, reconhecido pelas tradições budistas como características e qualidades distintas, né? Então aqui vou falar alguns exemplos para vocês, né? O Buda Sakyamuni, também conhecido como Siddhartha, né, Gautama, ou Buda histórico, que fundou o budismo e alcançou a iluminação há mais de 2.500 anos. O Buda Amitabha é conhecido como Buda da Luz Infinita e é associado à prática de Pure Land, ou Terra Pura, que enfatiza a meditação e o cultivo da bondade e da compaixão. Tem também o Buda Akshobhya. Akshobhya é conhecido como Buda imóvel e é associado à prática da meditação Vajrayana, que enfatiza a visualização de divindades e mantras. O Buda Maitreya é conhecido como Buda do futuro e é considerado uma fonte de inspiração para os budistas, que acreditam que ele retornará ao mundo para ensinar o Dharma, ou ensinamentos dos budistas, né, parente, novamente. Tem o Buda Vairocana, é considerado o Buda cósmico e é associado à prática do esoterismo budista, que enfatiza a conexão entre o indivíduo e o universo. Esses são alguns dos exemplos de tipos de Buda.
né? Cada tradição budista ela pode reconhecer diferentes Budas, tá? E cada um pode ter qualidades, características diferentes também. Quais foram, galera, todas as encarnações de Dalai Lama? O Dalai Lama ele é uma figura importante na tradição do budismo tibetano e é considerado um líder espiritual político do Tibete. Desde o século XVII, os líderes tibetanos que ocuparam esse cargo eles foram identificados como Dalai Lama. Até o momento, houve 14 Dalai Lamas reconhecidos pela tradição tibetana. Embora a China tenha tentado controlar a sucessão de Dalai Lama desde 1951, quando invadiu o Tibete, mesmo com tudo isso, né, mesmo a China ter invadido, né, Tibete, ela tentou controlar essa sucessão, manteve-se ali uma lista de Dalai Lamas. Tá? Vou falar aqui alguns dos Dalai Lamas que existiram no Tibete. Gedung Drubin no século XIV e XV, Gedung Taxu no século XIV e XVI, Sonan Gyatso no século XVI e XVII, Nagual Lobsang, e por aí vai. Tem um monte de Gyatso, tem um monte de Dalai Lamas Gyatso até o século XX. Tá? Então o presente agora é o Tenzin Gyatso, de 1935 até agora. Então, quais são as relações políticas do Dalai Lama com a China, que é onde é o ponto que a gente quer chegar? Qual é a relação política de Dalai Lama com a China? A relação entre Dalai Lama e o governo chinês ela é complexa e ela tem sido tensa por muitas décadas. Desde a invasão da China em Tibete, em 1950, a situação política e religiosa do país mudou drasticamente e muitos tibetanos se sentem oprimidos pelas políticas do governo chinês. O Dalai Lama ele é um líder espiritual e político do Tibete e muitos tibetanos o consideram o seu legítimo representante. Entretanto, o governo da China, o governo chinês, ele não reconhece a autoridade de Dalai Lama e o considera como um separatista que busca a independência do Tibete. Ao longo dos anos, Dalai Lama ele tem feito várias tentativas de diálogo com o governo chinês, né? Mas a maioria dessas tentativas ela fracassou. O governo chinês ele se recusa a conhecer a autonomia de Tibete e exige que Dalai Lama abandone suas demandas pela independência. O Dalai Lama atual, Tenzin Gyatso, como eu havia falado, ele vive no exílio em Dharamsala, que fica na Índia. Desde 1959, ele mantém relações com líderes de todo o mundo, incluindo líderes políticos chineses, e tem enfatizado a necessidade de uma abordagem pacífica para resolver a questão tibetana. Entretanto, suas propostas para uma autonomia significativa do Tibete, elas foram rejeitadas pelo governo chinês. O Tibete ele possui autonomia política? Bom, em resumo, a relação entre Dalai Lama e o governo chinês é caracterizada por tensão e desconfiança. E a questão do Tibete ela continua a ser uma das questões mais sensíveis das relações sino-tibetanas. Atualmente, o Tibete ele não possui uma autonomia política plena, né? Desde aquela invasão da China, que eu falei para vocês, que ocorreu em 1950, o Tibete ele tem sido oficialmente parte da República Popular da China. E o governo chinês ele alega que o Tibete é uma região autônoma, né, com um alto grau de autonomia política e que respeita a cultura das tradições tibetanas. No entanto, muitos tibetanos eles argumentam que o governo chinês ele restringe severamente a sua liberdade cultural, religiosa, política, né? E afirmam que o governo chinês suprime uma cultura tibetana, né, incluindo a própria língua do Tibete, né, e as tradições religiosas, e que muitos tibetanos enfrentam discriminação e opressão. Dalai Lama, outros líderes, né, tibetanos lá no exílio, eles defendem a autonomia do Tibete e a criação de um sistema político administrativo separado do governo chinês. Eles aumentam esse poder de argumentação, né, dizendo que o Tibete ele tem história e cultura distinta e que os tibetanos têm o direito de determinar o seu próprio destino político e cultural. No entanto, as negociações entre o governo chinês e os líderes tibetanos em exílio têm sido infrutíferas até o presente momento.
E a questão da autonomia de Tibete, ela continua sendo um assunto bem delicado e controverso nas relações sino-tibetanas. Como o Dalai Lama ele se posiciona em relação aos Estados Unidos. Dalai Lama ele tem mantido relações cordiais com os Estados Unidos há muitos anos. Ele fez várias visitas aos Estados Unidos e se reuniu com vários líderes americanos, né, incluindo os presidentes e os membros do Congresso. E eles compartilham ali muitos valores em comum, tá? Incluindo a defesa dos direitos humanos, da liberdade religiosa, da democracia, né? O próprio Dalai Lama ele é conhecido por sua defesa desses valores e sua crítica ao autoritarismo e à opressão em todo o mundo. No governo chinês, o governo chinês ele se opõe fortemente às relações entre Dalai Lama e Estados Unidos, considerando-se, né, às vezes uma interferência, parte dos Estados Unidos, uma interferência em seus assuntos internos. O governo chinês ele se recusa a permitir que Dalai Lama visite a China ou o Tibete e tenta pressionar os outros países a não receberem ou se encontrarem com ele. Apesar da oposição da China, muitos líderes americanos, incluindo o presidente, membros do Congresso, continuam a se encontrar com o Dalai Lama e a expressar apoio aos seus objetivos de autonomia para Tibete e de defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Como foi a polêmica de Dalai Lama com uma criança, né? Aquela polêmica que envolveu o Dalai Lama com uma criança. Então, houve uma polêmica envolvendo um vídeo do Dalai Lama, no qual ele aparecia interagindo com um grupo de estudantes em sua residência em Dharamsala, tá? Na Índia. No vídeo, Dalai Lama brinca com um menino de forma inapropriada. Esse vídeo ele foi gravado em 2018 e viralizou em 2019 e gerou muita controvérsia e crítica, com muitas pessoas acusando Dalai Lama de ter comportamento inapropriado e sexualmente sugestivo em relação ao menino. Alguns alegaram que a conduta de Dalai Lama era um exemplo de abuso infantil, enquanto outros defenderam que era apenas uma brincadeira inocente. O escritório de Dalai Lama emitiu um comunicado explicando que a interação foi mal interpretada e que Dalai Lama estava apenas brincando, né, tentando ser brincalhão e criar um momento divertido entre as crianças. Dalai Lama também pediu desculpa pelo incidente, dizendo que, em retrospectiva, ele reconhecia que a brincadeira poderia ter sido mal interpretada, né? Bom, independentemente ali da intenção por trás da brincadeira, muitas pessoas ficaram chocadas e ofendidas com o vídeo. E a controvérsia levou a uma discussão mais ampla sobre o papel das figuras religiosas na sociedade e a necessidade, né, de responsabilidade e transparência em relação às suas ações e suas condutas. Ok? Tá. E nessa parte que eu vou falando para vocês, galera, sobre Dalai Lama, sobre o que aconteceu, a gente vai estar falando mais parte importante sobre isso. E eu acredito que vocês, de alguma maneira, vão agregar mais informações, mais e mais informações com esses vídeos que eu vou postando aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtem e compartilhem o vídeo que trata sobre a relação sino-tibetana, sobre Dalai Lama, né, o surgimento de Dalai Lama, em relações, né, de Tibete, Estados Unidos, China. Beleza? Agora vamos tratar sobre os assuntos, perguntas que vocês têm ali, questão de geopolítica, pergunte aqui embaixo. A gente vai tentar montar um material legal aí para vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu!